Mais um áudio que você confere em avaliação completa comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, trouxemos um modelo aí do segmento de luxo para vocês. Estamos falando aí do sedã Audi A6, que acaba entrando aí na categoria de sedãs grandes para o mercado brasileiro. E esse Audi A6 aqui é a versão Prestige Plus, que tem um detalhe bem interessante. Ele é equipado com um motor 2.0 turbo. E mesmo com o motor 2.0 turbo, ele também conta aí com a tração 4. E a gente vai ver nesse vídeo que esse modelo tem muita tecnologia embarcada. Essa unidade aqui que nós estamos avaliando está com o pacote completo de opcionais. Na verdade, são 4 que a gente tem aqui, como por exemplo, o head-up display, os faróis com tecnologia Matrix, a roda aro 20 polegadas e o pacote Side Assist, que nós vamos dar detalhes de tudo isso ao longo do vídeo. Um dos principais diferenciais aqui dessa versão é o tipo de motorização utilizado, que é o 2.0 turbo. Esse motor tem várias características interessantes. Para começar, o código dele é o EA888. É um motor de muito sucesso dentro da Audi. Então, você vê aqui no A6, tem no A5, tem no A4, tem no Q5 e já foi usado em vários outros modelos de carros da Audi. E ele tem várias configurações de potência e torque. Esse motor também tem outro detalhe, duplo sistema de injeção. Então ele tem 4 bicos de injeção direta e 4 bicos de injeção indireta. Funciona mais ou menos assim. Os bicos de injeção direta são utilizados nas situações onde você precisa de mais potência do motor. Já os bicos de injeção indireto são utilizados quando você está em velocidade constante, para o carro ser mais eficiente em matéria de economia. E olha só, aqui neste carro, ele tem uma potência máxima de 245 cavalos e o torque máximo é de 370 Nm. Esse motor está associado aí a uma transmissão robotizada de 7 marchas, a S-Tronic. E essa transmissão está ligada às rodas pelo sistema de tração 4, que a gente já explicou algumas vezes no canal. Aqui no caso é o 4 Ultra, ou seja, a tração é prioritariamente dianteira, acoplando traseira quando é necessário, e isso é feito para economizar combustível. E olha só, a performance desse carro, ele vai de 0 a 100 em apenas 6 segundos, isso com motor 2.0, e a velocidade máxima dele é de 250 km por hora, limitada eletronicamente. Então, apesar do motor não ter uma cilindrada muito alta, você pode ver que os números de desempenho impressionam. E para que esse conjunto seja ainda mais eficiente no quesito consumo de combustível, o conjunto aqui está equipado com um sistema híbrido leve. Como é que funciona? Existe aqui uma rede de 12 volts suplementar, não é aquela normal da bateria de 12 volts, é uma outra rede de 12 volts. E aí o carro tem uma espécie de start-stop avançado, ou seja, quando a gente para no trânsito, ele desliga o motor para economizar combustível, mas esse start-stop avançado faz com que o carro consiga desligar o motor em outras situações. Por exemplo, na cidade, quando você já está desacelerando o carro, ele está abaixo de uma velocidade de 30 km por hora, até a parada total, ele já desligou o motor para economizar combustível. E também tem uma situação na estrada que ele pode desligar o motor. Ou seja, você está aí numa velocidade constante ou numa pequena descida na estrada, velocidade ali na casa de 100 km por hora. Você não está dando carga no pedal do acelerador. Ele também desliga o motor para economizar combustível. Tudo isso é utilizado para que o carro seja mais eficiente. E aqui vai uma dica muito interessante. A Audi tem 2 sistemas híbridos leves. Então, nos carros aqui no Brasil que tem motores 2.0, como por exemplo o A4 e o A5, a rede é de 12 volts. Mas quando você tem motores maiores, como por exemplo o Q7 e Q8, aí o híbrido leve usa uma rede de 48 volts. Aqui na frente a gente pode destacar várias tecnologias do Audi A6. Algumas são série, outras são opcionais. Começando pelo opcional, temos aí o farol Matrix. Já explicamos como funciona no canal, mas vamos dar uma recapitulada. Então o farol tem blocos de LED e esses blocos são acionados mediante a câmera que tem ali no para-brisa. Essa câmera consegue entender o que está acontecendo na frente do carro e de forma completamente automática ele ajusta o facho do farol para te dar o máximo de iluminação nas laterais e até mesmo acionar o farol alto
sem ofuscar quem vai à sua frente ou vem na contramão. Então o sistema Matrix consegue desligar o ponto luminoso onde você tem um carro ou um outro carro voltando. Dessa forma, você tem sempre iluminação plena sem criar nenhum tipo de ofuscamento. Isso é uma tecnologia muito legal da Audi. Agora, outras tecnologias que estão presentes aqui são de série. Uma delas é o controle de cruzeiro adaptativo, o famoso ACC, com o Traffic Jam. Então, aquela câmera mais os radares que a gente tem ali na frente do carro conseguem medir a distância em relação ao veículo que vai à sua frente. Então você programa ali uma velocidade e uma distância. Se ele encontrar um obstáculo, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a velocidade para manter a distância que você escolheu. Quando esse veículo sair da sua frente, ele reestabelece a velocidade. Com o Traffic Jam, você consegue usar inclusive essa função dentro de cidade. E aí no trânsito pesado, o carro freia e acelera sozinho. E aí você ainda tem o recurso de manter o carro no centro da faixa. Para isso, ele usa a câmera instalada ali no para-brisa, entendendo a faixa de rolamento e atuando sobre o volante para manter o carro no centro. Assim você consegue viajar de forma muito mais relaxada, com uma intervenção menor do motorista. Também de série nesse carro nós temos o sistema de câmeras 360 graus. Então ele tem uma câmera ali na frente, embaixo do logotipo, mais duas sobre os espelhos laterais e mais uma na parte traseira. Bom, o sistema de câmera 360 graus permite aquela imagem top view, que você consegue ver o que está acontecendo em volta do carro. Só que aqui você tem modos de visão a mais. Então você pode escolher usar só a câmera dianteira, só a câmera traseira e escolher aqui imagens da lateral. Só que nós vamos mostrar isso tudo dirigindo para vocês. Aqui pelo lado tem várias coisas que a gente pode destacar. Eu já vou começar falando aqui das rodas, que no caso é um opcional, aro 20 polegadas, inclusive calçadas com pneus 255 de largura, perfil 40. A gente consegue ver que é uma medida relativamente esportiva, né? Outro detalhe, suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. Suspensão com o nome 5-Link, portanto você tem uma ótima estabilidade e conforto. Outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar, o A6 é um veículo bem grande, só para vocês terem uma ideia, são 2,92 m no entre-eixos, o que coloca ele numa categoria de sedã grande. Aqui atrás a gente pode destacar mais algumas coisas. O carro tem sensores de estacionamento, a câmera de ré que faz parte do sistema 360 graus para efetuar manobras e olha só, as lanternas têm a tecnologia em LED, aliás totalmente em LED. E olha o que acontece. Quando você, por exemplo, tranca o carro, você tem a linha de seta que corre de dentro para fora, indicando justamente o sistema Full LED. E quando você destranca o carro, ele possui um sistema de animação da lanterna, o que é uma assinatura luminosa bem interessante, caracterizando aqui o Audi A6. O porta-malas desse carro também é bastante versátil. Para começar, você consegue abrir a tampa de várias formas. Tem botão ali ao lado do motorista, também tem botão aqui na tampa e até mesmo aqui na chave de telecomando, que quando você aperta duas vezes, ele abre completamente a tampa. Não é um sistema elétrico, mas é um sistema de contramola que, como vocês estão vendo, facilita muito o acesso ao compartimento, que aliás é amplo, tem 530 litros de capacidade, ele é bem grande. A gente consegue ver vários recursos, como por exemplo, tem tomada 12 volts, tem um compartimento adicional aqui do lado com redinha, tem a rede organizadora na parte inferior do porta-malas e tem até mesmo, olha só, este gancho aqui para você poder pendurar coisas. Ou seja, a gente consegue ver um conjunto muito bem organizado. E detalhe, os 530 litros são reais, totalmente utilizáveis, porque ainda que a dobradiça seja do tipo pescoço de ganso, ela não invade espaço útil, ela está protegida na lateral do carro. Então assim você pode encher completamente o porta-malas sem nenhuma surpresa na hora de fechar a tampa. O banco traseiro do Audi A6 é verdadeiramente muito confortável, para começar pelo espaço. Com 2,92 m no entre-eixos, você consegue acomodar muito bem as coisas. Olha só, banco dianteiro ajustado de uma forma confortável para eu dirigir, praticamente um palmo de distância entre o meu joelho e o encosto do banco. Você também tem uma boa movimentação de pés. E tem algumas coisas que é difícil descrever, a não ser que você sente aqui atrás, que é a ergonomia do banco. Então você fica muito bem apoiado, as pernas ficam bem apoiadas e o encosto traseiro fica numa posição verdadeiramente confortável. Longas viagens aqui será uma delícia. Você também tem um acabamento de porta muito bom. Por quê? Esta região aqui superior
esta região aqui do meio e até mesmo esta parte aqui debaixo da porta é um material emborrachado, ou seja, suave ao toque. Aqui também nós temos material suave ao toque e aqui no meio da porta, mesma coisa, inclusive é couro acolchoado. O plástico duro só dentro do compartimento, inclusive tem bom espaço ali, dá para você colocar a garrafinha de água, alguma coisa assim do tipo, e sobra espaço para você guardar mais coisas, ou seja, um ótimo padrão de acabamento. E a gente vê mais recursos. Esse ganchinho aqui na lateral que é muito bom para você pendurar uma jaqueta, alça de segurança no teto, ganchinho aqui também para você poder eventualmente colocar um cabide. E tem mais coisas, olha só, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, o descansa-braço escamoteável com 2 posições de porta-latas e mais um outro porta-objetos. A gente também percebe ali uma tomada 12 volts e mais 2 tomadas do tipo USB-C para você manter os seus dispositivos carregados. E até mesmo iluminação em LED aqui atrás, individual para leitura, ou seja, é muito completo. Agora, vou citar 2 pênaltis aqui desse carro. Para a categoria do veículo, a gente esperava que ele tivesse, além da saída de ar-condicionado, um controle independente de temperatura. A gente consegue ver isso em outros carros dessa faixa de preço. E também temos aqui um túnel traseiro. Ele está aqui por uma questão de engenharia, afinal de contas, esse carro tem tração 4. Então, para você levar a tração até o eixo traseiro, você tem que ter ali um semi-eixo e ele vai passar exatamente onde está esse túnel traseiro aqui. De toda forma, para transportar 4 pessoas, eu vou dizer para vocês, o conforto é praticamente de primeira classe. E aqui na frente, como é que é? Pois bem, se eu pudesse definir a posição de dirigir desse carro, eu diria que, para mim, é uma das mais perfeitas que existem. Por quê? Você não dirige nem tão baixo quanto um carro esportivo, mas você também não fica naquela posição elevada, que nem acontece aí nos crossovers e nos SUVs. Eu acho essa posição muito agradável. E aqui a gente tem vários ajustes. Então, o banco tem todos os ajustes elétricos, né? Você tem aqui distância, você tem altura, inclinação do assento, inclinação do encosto e até mesmo o ajuste do banco lombar. Detalhe, tanto o motorista quanto o passageiro tem os mesmos ajustes. O que muda é que o banco do motorista vai ter aí 2 memórias diferentes para você quando tem que alternar o carro com outra pessoa. O padrão de acabamento da porta é praticamente o mesmo do que a gente encontra ali na parte traseira. Lembrando que aqui a gente tem um pouquinho mais de espaço e obviamente você vai ter controles a mais, como a abertura da tampa do porta-malas, também o comando dos vidros com simples toque, o comando dos espelhos laterais, que inclusive tem a função de rebatimento e desembaçamento, tá? E ali na porta você tem mais 2 botõezinhos que são bem interessantes, porque todo mundo já viu nos carros aquele botão que você bloqueia o vidro traseiro. Aqui é mais interessante, porque você tem um botão ali que é um para cada lado, né? E quando você aperta ele, ele bloqueia o vidro e a maçaneta interna. Então, por exemplo, você tem uma criança do lado esquerdo do carro, você só precisa bloquear um lado, ou os dois. Então você escolhe ali qual é a função que você quer bloquear, ou seja, bastante prático. Tem mais coisas para a gente destacar aqui, né? Volante, acompanhando aí o banco, tem ajuste de profundidade, até mesmo ajuste de altura. O cinto de segurança também tem ajuste de altura. E a gente tem mais um porta-objeto muito legal aqui, olha só esse aqui. Só para o motorista, e olha como ele é fundo. Eu consigo colocar quase todo o meu braço aqui dentro, então dá para você guardar bastante coisas aqui e é um compartimento exclusivo aí do motorista, né? O volante também tem aqui os pedal shifts, ou seja, nós estamos falando de um carro, tem um padrão muito bom de ergonomia assim e tem todos os comandos e funcionalidades que você espera de um carro dessa categoria. Hora da gente dirigir aqui o Audi A6 e claro, um carro como esse vai ter sistema de chave presencial, inclusive tem um lugarzinho aqui entre os copos, muito legal para você colocar a chave. Bom, pois bem, falar um pouquinho aqui do que a gente tem aqui no console desse carro. A gente tem aquela função hold, que quando você para o carro, você pode tirar o pé do freio, que ele permanece parado até que você acelere o carro novamente. Freio de estacionamento elétrico. 2 porta-latas, temos aqui a alavanca de câmbio, que inclusive ela é totalmente lógica. Você tem até mesmo aqui a função de câmbio sequencial aqui do lado. Você também tem aqui 2 telas totalmente touchscreen, né? Então a parte de cima é a central multimídia. Você está vendo aqui a tela principal e aí você tem aqui os menus rápidos para a função de rádio. Você tem aqui a função de áudio, que você pode inclusive usar Bluetooth ou até mesmo as entradas USB. A função do telefone quando você tem um celular conectado, que é o caso aqui meu. E você também tem aqui o mapa de GPS embarcado. Além, é claro,
de outros menus que você consegue ter aí outras configurações do veículo, né? Então você tem aqui um menu de ajuste onde você consegue configurar várias coisas do carro, até mesmo o head-up display desse carro é configurado por aqui, entre outras configurações que você consegue ter aqui na central multimídia, lembrando, tela totalmente touchscreen. A diferença aqui é que você tem mais uma segunda tela, né? E essa tela de baixo, vocês estão vendo ali os controles do ar-condicionado, que é digital e automático de dupla zona. Agora tem algumas coisas interessantes aqui. Eu vou destacar aqui que esse ar-condicionado tem dois modos de funcionamento. Então ele tem esse modo, que inclusive ele está aqui em verdinho, que é o AC Eco, uma condição mais econômica de uso do ar-condicionado. Você pode desligar o ar-condicionado, então ele vai continuar com a ventilação sem o compressor do ar-condicionado, ou o ar-condicionado na posição mais forte. Então você tem dois modos do ar-condicionado para ajudar até na economia de combustível. Outra coisa legal é este botãozinho aqui que permite aquecimento do volante. Então para as regiões mais frias acaba sendo bem legal essa função do ar-condicionado. Você também tem mais um botãozinho aqui, quando você aperta, ele abre ali uma segunda função na tela superior, onde você pode sincronizar o ar-condicionado, também acionar o aquecimento de volante, desligar ou colocar na máxima potência o sistema de ar-condicionado. Ou seja, a gente tem duas telas aqui touchscreen. Eu também vou destacar que esse carro tem um sistema de câmera 360 graus, né? Então quando você aperta esse botão aqui, ele muda automaticamente aí para as câmeras 360 graus e aí você consegue ter vários modos de visão. Esse que você está vendo aqui é a câmera dianteira com grande angular. Você também tem aqui a opção da câmera dianteira sem o grande angular com a linha de guia dinâmica. Você também tem a visão 360 graus mais ampliada, além da visão ali na lateral. Câmera traseira, visão normal com linha de guia sem o grande angular. Visão traseira grande angular. Visão das rodas dianteiras e visão aqui das rodas traseiras. Então vocês estão vendo que são várias opções. Além do efeito 3D, né? Que aí ele virtualiza o que tem em volta do carro. Você consegue escolher assim o seu modo de visão, arrastando o dedo aqui na tela, ou ainda, né? Você tem alguns menus aqui pré-definidos. Então você tem aqui um 3/4 de um lado, 3/4 do outro lado, ou uma imagem aí, não seria um bird view, mas uma imagem traseira superior do veículo. Então é bem legal esse sistema de câmeras aqui para você ter as manobras auxiliadas, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui na visão traseira, que inclusive nós vamos executar a manobra agora, a gente consegue ver com bastante facilidade aí. Então, já que estamos aqui, vamos aproveitar já e engatar a ré. Se você não acionar a câmera, né? Então, se você tiver com o carro parado e você engatar a ré, automaticamente ele já vai para aquela visão traseira. Bom, temos aqui a linha de guia dinâmica, como vocês estão vendo. Detalhe interessante é que quando você vira tudo o volante, ó, ele dá uma viradinha aqui na imagem para melhorar aí a condição de visão. O volante é com assistência elétrica, então é bastante leve aqui nesse carro. A gente consegue ver ali a imagem 360 também, que é muito boa, né? Ver o que está acontecendo no redor do veículo. Ó. Agora tem uma árvore ali atrás, vamos mirar o carro na árvore só para a gente poder ver a precisão aí dos sistemas de estacionamento que o carro tem. Você pode acompanhar tanto por essa câmera quanto pela imagem, olha só. Bem prático, né? A gente tem aí uma condição muito boa de análise do que está acontecendo em volta do carro. Bom, vocês devem estar esperando aí que eu faça o nosso teste de tachão e lombada. Mas eu não vou fazer com esse carro. Por quê? Primeiro porque esse carro tem uma roda aro 20 polegadas com um pneu com perfil relativamente baixo, né? Então você passar em tachão com um carro desses, a chance de você eventualmente entortar a roda é muito grande, né? Até mesmo causar danos no pneu. Então, quem tem um carro desses precisa tomar um certo cuidado adicional aí nas nossas ruas brasileiras, porque ele costuma ser um veículo bastante baixo para obstáculos. Inclusive aqui o teste de lombada eu vou fazer diferente, eu vou fazer a 20 por hora, que é a velocidade normal para um carro desses passar. Porque tem carros às vezes que até a 20 por hora ele acaba raspando ou batendo. Então esse aqui, se você passar a 20 por hora nas lombadas, pelo menos nessas aqui nossas do teste, ele não raspa nem bate. Então é uma velocidade bastante módica. Mas duas coisas que eu quero destacar aqui no Audi A6. Primeiro, isolamento acústico. É impressionante a qualidade do isolamento acústico desse carro.
e a suavidade ao rodar, né? Então uma suspensão totalmente independente, dianteira e traseira, e o bom trabalho de suspensão deixam o carro num padrão de conforto digno de um executivo de luxo, né? Então a gente consegue ver assim, ó, estamos aqui no piso desnivelado, o carro é muito confortável, muito silencioso, você não escuta barulho nenhum. Aí, passando a 20 na lombada também não tem problema nenhum, a gente vê que o carro consegue passar numa boa e é muito confortável, verdadeiramente muito confortável o veículo, bem gostoso de ser utilizado. Agora a nossa quarta e última lombada aqui a 20 por hora, aí, também não bateu nem raspou, mas você tem que andar devagar, tá? Nos obstáculos eu já aconselho a ser muito cuidadoso aqui com esse veículo. Outro detalhe é que as câmeras 360 graus aí, ó, você consegue usar em até velocidade de 30 km por hora. Então eu tô aqui andando um pouquinho abaixo de 20, você consegue ver aí a imagem da câmera, muito legal. Inclusive agora a gente já tem a imagem ali do meio fio, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a imagem das rodas dianteiras para a gente acertar direitinho a roda ali com o limite do meio fio, que é o padrão que a gente usa. Vamos conferir aqui na roda traseira. Então você consegue ver que a gente está bem ajustadinho ali com o meio fio, com a roda dianteira e traseira. E agora eu vou passar para a câmera dianteira. Então aqui vocês vão conseguir acompanhar muito bem aí a nossa manobra, como é que a gente faz ela. Aqui nós temos um ponto de referência que a gente para o carro, que é aqui, para a gente poder virar ele completamente. Agora olha só a linha de guia dinâmica mostrando para onde a gente vai. E aqui é legal, ó, que você consegue ver o obstáculo chegando, né? Aqui também, olha só, ele virou um pouquinho menos que 90 graus, já estamos aqui no limite da guia. Então agora vamos concluir a manobra. Você pode ver que ele usa um espaço bem grande aqui no retorno, né? E aí, olhando aí para a câmera da frente, a gente vê que a gente saiu aqui um pouco deslocado para a esquerda na rua, né? Não chegou a ser um tamanho que a gente usa normalmente em picapes médias, mas é um bom espaço. Afinal de contas, isso aqui é um sedã grande. De toda forma, com tudo isso de câmera que você tem aqui, mais sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, o que a gente pode dizer para vocês é que é bastante tranquilo aí de fazer manobras. Você só vai precisar de mais espaço para conseguir fazer bem as manobras. Mas de resto, o que a gente pode dizer a respeito desse modelo é um isolamento acústico verdadeiramente elogiável e uma qualidade de suspensão em matéria de conforto que você vai ver em pouquíssimos outros carros no mercado brasileiro. Hora da gente ir para a estrada aqui com a A6 e olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui que o motor está inclusive desligado, né? Justamente por conta aí dessa rede suplementar de 12 volts. Tirou aqui o pé do freio, a hora que eu acelero, o que ele faz? Ele dá a partida e libera o freio do carro, porque eu estou usando aqui a função Hold também. Óbvio que o carro tem luz de rodagem diurna. Nesse trechinho aqui de acesso de rodovia que a gente tem, é que a gente vê a suavidade que esse carro oferece. É impressionante, né? O conjunto é muito gostoso, muito suave. A gente está usando aqui ele no modo Efficiency, porque o Drive Select você pode escolher outros modos aqui de condução, né? Então você tem o modo Efficiency, você tem o Comfort, você tem o Auto e tem o Dynamic para uma condução mais esportiva. Vou manter aqui no Efficiency, até para a gente poder aí ter algumas ideias da operação do sistema. O motor, apesar de ser um 2.0, ele tem uma boa oferta de torque, né? E o câmbio robotizado aí de dupla embreagem também tem trocas bem rápidas. Então você vê que a gente quase não usa a rotação do motor para a gente conseguir ganhar velocidade, né? Então, usando o carro de modo suave, a gente percebe o quanto esse conjunto é bastante preciso e agradável para ser utilizado. E aqui a gente também pode tentar ver o funcionamento justamente do sistema para o desligamento do motor na estrada, que é essa rede suplementar de 12 volts. Vamos ver se ele vai fazer isso agora. Então, a gente está aqui numa descida, vou aliviar o pé do acelerador, vamos ver se ele já... Ó, ele desengatou o carro, então ele está com o carro em ponto morto. E aí, esse uso do sistema de 12 volts ou do ponto morto, isso aí vai variar de acordo com a condição do veículo. Por quê?
Se ele entender que ele precisa manter o motor funcionando por conta de energia no carro, ou seja, ele não está com o sistema carregado, ele não vai desligar o carro. Mas se ele tiver carga no sistema, aí ele desliga. Então vamos ver se agora, novamente, que a gente já ficou com o motor um pouquinho engatado, se ele vai desligar o motor aqui na estrada. Então vamos lá, ó. Não, ele só está desengatando o carro, ele não está colocando o carro na condição de motor desligado. Vamos ver, tentar mais uma vez aqui na descida agora, vamos ver se ele vai fazer agora isso. Ó, então provavelmente ele não está desligando o carro, porque ele deve estar entendendo que o sistema não tem energia suficiente aí para fazer o desligamento, mas ele faz essa gestão automaticamente de acordo com a necessidade ou disponibilidade de energia no sistema. Agora vamos fazer aqui o nosso teste de aceleração de 0 a 100. Como ele tem o Drive Select, são vários modos de condução. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser utilizar o modo Comfort primeiro e depois o modo Dynamic. Vamos primeiro no modo Comfort. Vou até fazer aquela estoladinha com o carro e vamos lá. Então vamos lá, estolando e a saída é bem forte. A velocidade da troca de marcha também é muito boa. E olha só, nesse modo, aqui pela nossa câmera a gente conseguiu o 0 a 100 em 7,24 segundos. Agora, para a gente tirar toda a potência do carro, eu já coloquei aqui o Drive Select no modo Dynamic, então ele já está em indicação Sport ali no painel, e eu vou inclusive dar o toquinho aqui para desligar aí o controle de tração do carro, né, para a gente conseguir sair com tudo que a gente tem. Então vamos lá, vamos até dar uma estoladinha aqui, e ó, o carro tem Launch Control, tá vendo, ó? Ó o giro. E agora o carro já sai bem mais quente, né? Troca também um pouquinho mais arisca. E olha aí, na nossa câmera aqui, o 0 a 100 aconteceu em 6,65 segundos. Com certeza, desempenho não falta aqui no Audi A6. Vou aproveitar agora aqui, inclusive para fazer aqui o teste da velocidade em função de rotação. Para isso, eu vou passar o câmbio aqui para o modo sequencial, para a gente poder ter controle da marcha que a gente está usando. E olha só, 100 km por hora, a gente tem uma rotação ali que fica abaixo de 1.500 giros em 7ª marcha, o que é uma rotação aí muito baixa, né? Agora vamos acelerar aqui para o 120, a gente vê uma boa disponibilidade de torque mesmo em 7ª marcha, o carro respondendo. E ó, 120 por hora, a gente teria ali talvez 1.800 rotações por minuto, ou seja, em 7ª marcha a rotação fica efetivamente baixa. Isso ajuda na economia de combustível e aumentar ainda mais o conforto aqui dentro no que diz respeito ao isolamento acústico. Outro recurso muito legal que você tem aqui no Audi A6 são os assistentes de condução, né? Então, um deles é o sistema de permanência de faixa, né? Para você acionar ele, você tem um botãozinho aqui na haste de seta. A gente tem inclusive uma tela dedicada ao assistente, que é essa que vocês estão vendo aqui. No momento que eu aciono o assistente de faixa, quando ele está entendendo as faixas de rolamento, ele coloca essas barrinhas verdes aí ao lado do carro, na tela de assistente, ou aquele ícone verde ali embaixo do velocímetro. Então, mesmo que você esteja dirigindo de forma distraída, se você começar a sair da faixa, o que ele faz? Ó, ele faz correções para trazer o carro de novo para dentro da faixa de rolamento. Lembrando, pessoal, que para ele funcionar corretamente, você tem que ter as faixas de rolamento bem pintadas na estrada e tem que ter uma boa condição de visibilidade. Por exemplo, nós estamos dirigindo agora aqui numa situação quase contra o sol. Então, o sol está à nossa frente e isso acaba atrapalhando um pouco a leitura do sistema. Ainda assim, a faixa também não está muito bem pintada na rodovia. Vamos tentar aqui, ó. Você consegue ver que ele está conseguindo identificar a faixa nessas condições mais adversas, mas pode ter situação onde o sistema não consegue identificar, de modo que ele é apenas um assistente, você tem que sempre prestar atenção à sua condução. Junto com o sistema de permanência de faixa, você também tem o controle de cruzeiro adaptativo, então tem uma hastezinha aqui embaixo, que quando você aperta o botão da extremidade dela, ele liga esse controle. Aqui na estrada onde nós estamos, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Já programei ele no carro e você consegue escolher a distância que você quer que mantenha em relação ao carro da frente. Eu vou colocar uma distância bem grande, até porque para a gente poder ver ele diminuir a velocidade. Então a gente está a 120 por hora, tem um pouco de trânsito aí à nossa frente. Nesse momento ele vai fazer duas coisas. Ele
aprimora ainda mais o sistema de permanência de faixa, porque com o ACC ligado, o que ele faz? Ele já procura manter o carro centralizado aí no centro da faixa, né? Ele já procura deixar o carro bem no centro. E, obviamente, ele fica monitorando se você está ou não com a mão no volante. Se você ficar muito tempo sem a mão no volante, ele vai acabar acusando. Ó, ele coloca até um íconezinho amarelo lá na parte superior do painel, dizendo para você retornar a mão ao volante. E aqui é bem um caso onde ele já identificou o carro à nossa frente e para manter a distância que eu escolhi, ele já está reduzindo a velocidade, né? Eu posso diminuir essa distância em relação ao carro da frente, aí ele vai acelerar um pouquinho mais para ficar na distância que eu escolhi e no momento que esse carro sair da minha frente, ele reestabelece a velocidade. Então, cabe destacar que isso aqui não é um conjunto de direção autônomo, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está auxiliando o motorista a manter a distância de segurança e ao mesmo tempo proporcionar uma condução mais agradável, uma vez que você não precisa ficar todo o tempo atento ao que está acontecendo. De forma que se você for mexer aqui na central multimídia, ar-condicionado, alguma coisa assim, o carro acaba tomando conta para você. Mas é sempre importante, a decisão é sempre do motorista e tem que ficar sempre atento à condução do veículo. E já que a gente está aqui na estrada, vamos ter uma ideia de como é que fica o consumo desse carro, olha só. A gente tem aqui o computador de bordo, memória de curto prazo, que vocês estão vendo que ele está dando ali 8.5, inclusive um uso mais urbano. Eu vou reiniciar esse computador de bordo e vamos andar aqui na estrada para ver justamente quanto que o carro vai fazer. Também temos aqui a memória de longo prazo, onde o carro andou bastante, né? Aqui a gente tem praticamente 340 km rodados e aí está com uma média de 10.1. Evidentemente que essa é uma média mista. Mas agora o que eu vou fazer é medir essencialmente o uso rodoviário, usando aqui o modo Efficiency, para ver justamente como é que esse carro se comporta nessa situação. Agora que a gente já andou um pouco com o carro, vamos ver se agora a gente consegue simular aquele momento que ele desliga completamente o motor na estrada, né? Então, vou tirar o pé do acelerador aqui, olha só. Pronto. Ele desligou completamente o motor do carro. Então você vê que está tudo funcionando, o volante funcionando aqui, a ventilação funcionando, o ar-condicionado para de funcionar, né? Ele ainda tem aí um pouco de frio dentro do sistema, mas o compressor está desligado. Então a gente vê aí, ó, o carro vai perdendo um pouquinho de velocidade, mas o motor está desligado. Na hora que eu dou um toquinho no acelerador, ele já engata o carro novamente e liga o motor. Lembrando que ele faz uma gestão automática, né? Tem situações que ele vai desengatar o carro e tem situações que ele vai desengatar e desligar o motor, tudo de acordo com a disponibilidade de energia do sistema e a condição do uso do carro naquele momento. Outro recurso que a gente tem aqui no carro é o indicador de ponto cego, né? Um LED que se acende ali no espelho lateral quando existe um veículo na região de ponto cego. Então a gente está aqui na estrada, tem um veículo aqui que está se aproximando da gente, vamos demonstrar para você, ó, o LED já está aceso. Se eu der seta nesse momento para virar, o que ele faz? Ele pisca esse LED mais forte, justamente para mostrar que existe um veículo nessa região e que você não deve fazer aí a conversão. Obviamente, isso é um recurso a mais para tentar ou ajudar a prevenir acidentes. E o nosso consumo, como é que ficou? Olha só, pessoal, a gente rodou pouco mais que 16 km, nossa média horária aí muito perto de 100 km por hora e a média do carro, 14,2 km por litro. Considerando a categoria em que esse veículo está inserido, que é um sedã grande, né? E a performance que ele consegue entregar, nada mal esse número. Como a gente viu aqui nesse vídeo, pessoal, esse carro aqui é certamente um sedã grande aí na categoria de luxo, que tem muito a oferecer aí ao seu potencial cliente. Algumas coisas que a gente não pode deixar de destacar. O excelente desempenho desse motor 2.0, que apesar de não ser um motor de alta cilindrada, como a gente viu, é bastante eficiente. Também não podemos esquecer a tração 4, que garante ótima dirigibilidade. E o carro ainda conta com um excelente espaço interno, garantindo aí muito conforto. Esse carro só tem 4 opcionais que você pode colocar neles. Um deles é o farol Matrix, que é muito eficiente. Também tem o sistema do Head-Up Display. Temos a roda aro 20 polegadas e, por fim, o pacote do Side Assist, que tem o assistente de tráfego cruzado traseiro, o indicador de ponto cego e até mesmo o sistema Exit Warning, que caso um carro venha se aproximando e você vai sair do veículo, ele te alerta na lateral, inclusive até desabilitando momentaneamente a maçaneta para tentar evitar um acidente. Então, dessa forma a gente pode dizer que certamente o Audi A6 tem muita coisa a oferecer para o seu potencial cliente.
Claro que o Audi A6 não é um veículo barato, estamos falando aí de um carro que tem o preço público sugerido a partir de R$430 mil, e isso em novembro de 2021. Afinal, um carro dessa categoria não é barato mesmo. Como principais concorrentes, esse carro aí vai ter o Volvo S90, o Mercedes-Benz Classe E e podemos colocar também a BMW Série 5. Agora, se você quiser saber mais sobre o Audi A6, eu vou dar uma dica. Você procura aí a Audi Center Sorocaba, eleita pela 5ª vez consecutiva como melhor concessionária Audi no seu padrão de tamanho. Ou seja, um atendimento de primeira qualidade e também garanto, o melhor negócio caso você queira aí um A6 Prestige Plus 2.0. E se você gostou desse vídeo aqui, então pessoal, por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, essas matérias bem completas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.